Bom dia a todos. E minha esperança é que a palavra de Deus, nesta manhã, poderosa como ela é, a palavra de Deus, e ninguém pode prendê-la, nem algemá-la, nem pôr grilhões nela. Ela é livre, ela é fogo. Que ela edifique sua igreja nesta manhã. Que ela construa a casa do Senhor. Que os eleitos de Deus sejam edificados. E que pecadores arrependidos venham a Cristo. Vamos orar. Ó Deus bendito, que prazer, que alegria e que séria responsabilidade está sobre meus ombros agora. E em pregar a tua palavra. Eu sei que ninguém tem poder para isto. Nem mais os ilustres dos homens. O poder vem de ti. Estamos tratando com loucura, com aquilo que é loucura para os homens. Mas que é sabedoria para os que creem. Então, dá-me tua graça nesta manhã, ao tratar sobre o tema a justiça de Deus. Eu peço em nome de Cristo. Amém. Lembrem, 2 domingos já passaram e eu preguei nos outros 2 a respeito do tema justiça de Deus, conforme 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler aqui o versículo e eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. O último versículo do capítulo 5 de 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, no primeiro domingo, eu tratei sobre o conhecimento do nosso Salvador, aquele que não conheceu o pecado. Tratei, obviamente, do contexto. Né? É importante, para conhecer o texto, nós vejamos o que está em volta dele, à luz de toda a Escritura. Quem explica a Bíblia é ela mesma. Então, não esqueçamos disso, os motivos para os quais Paulo tratou desse assunto nesta carta, lembrando sempre do que ocorrera dentro da igreja de Corinto. Tratei então naquela primeira parte sobre o conhecimento desse nosso Salvador. Jesus é um mistério. E não esqueçamos, queridos, que ninguém pode conhecer Jesus, a não ser que ele mostre, que ele ensina. Tá? Caso contrário, nós vamos lidar com o Jesus mundano. O Jesus que a incredulidade toca nele. Aqui não, nós estamos lidando com mistérios. E é Deus que faz isto. Tá? Então, lembre bem sobre esses assuntos. Se você não tiver interesse, você não vai gostar. Você vai ficar, vamos dizer assim, com preguiça de ler, de escutar isto. Nós vimos da origem dele, e falei sobre como os corações influenciados pelo mundo. Se você ama o mundo, se você gosta de mensagens mundanas, você não vai querer ouvir falar sobre o Senhor. Tá? Outro detalhe, vaidade e superstição vão colocar Jesus sob o poder das emoções. Tá? Isso nós não vamos tratar. Tem nada emocional aqui, a não ser quando aquilo ganha um fervor dado pelo Espírito de Deus ao conhecer o seu Senhor. Outro detalhe, nós vimos o Senhor conhecido na Bíblia, Velho Testamento. Se você não gosta do Velho Testamento, você não vai conhecer Jesus. Porque ele é exposto em termos de simbologia e tipologia no Velho Testamento. Tá? Também
vimos que ele em tudo foi preservado do mal. É muito importante que ele é visto com pureza. Ele é o Cordeiro puro. Então, tudo Deus faz no Velho Testamento para mostrar o caráter, a santidade e a justiça do Filho de Deus. E Deus faz questão de mostrar que ele veio do céu. Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Também vimos sua importância para nós, mesmo que ele seja desprezado e desprezível para o mundo. Ele é o homem perfeito, por isso que o mundo não gosta. Ele é o perfeito Salvador. Também, no domingo passado, eu entrei sobre o assunto dele como perfeito substituto nosso. Ele foi um soberano ato da vontade do Pai, enviar seu Filho. E naquele momento da cruz, o Cordeiro foi feito, lembra, eu não falei que ele é feito pecador, ele foi feito pecado. Na cruz ele foi visto pelo Pai como a essência do pecado, ali o pecado, note bem, eu estou colocando no singular, o pecado em sua essência foi visto no Filho. E ele não foi atingido no pecado. Ele é puro, Cordeiro sem mácula. Ele foi atingido pelos resultados do pecado em nossa vida, porque em tudo ele foi atingido em seu corpo mortal. Muito bem. O Filho, lembra que eu falei, o Filho foi feito pecado e não pecador. Toda nossa injustiça foi destruída no Filho de Deus. Por quê? Finalizando o que eu havia falado no domingo passado, o propósito foi fazer-nos justos. Esta foi a meta de Deus, conforme vemos em Isaías. O justo veio para nos justificar perante Deus, não perante o mundo. O mundo odeia os justos. Ele veio para nos justificar e nos tornar apresentados perante Deus como os inocentes, não mais réus, não mais condenados ao inferno, mas vistos sem culpa. Impressionante perante Deus. Devemos tomar isso pela fé. Caso contrário, nós viveremos assim, submetidos a um sistema carnal de vida, sempre levados pelas ondas das emoções. Não, a vida cristã é pela fé. Eu entendendo essas coisas, eu as tomo para mim e vivo. Pronto. Hoje eu quero tratar da última parte aqui, porque o texto nos leva para o seguinte assunto. Conhecendo essa verdade em nossa própria experiência. Aqui eu quero tomar o assunto para embasá-lo no viver pela fé. Para que tomemos isto. E na minha esperança é que os meus ouvintes entendam esta verdade de uma forma prática na vida. Hoje, sem uma base, queridos, nenhum crente pode viver sem a infraestrutura teológica da tão grande salvação. Vamos lá. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos lá. Primeiro vamos tratar aqui os nossos pecados nele e sua justiça em nós. Está vendo o que Deus fez ali na cruz? Olha a troca que Deus realmente fez. Nossos pecados atirados nele e a justiça perfeita dele em nós. Olha o que aconteceu.
Será que dá para você entender isto? O mundo não vai entender. Você não vai aprender isso na faculdade. Em qualquer escola, você não vai aprender. É a revelação de Deus aos crentes. O que aconteceu na cruz? Foi que Deus pegou todos os bilhões de pecados, das iniquidades de todos os eleitos de Deus, jogou sobre o Filho. Por causa dos nossos pecados, ele morreu. Quem matou Jesus foram os meus pecados que mataram. Agora, pense você que é crente, que pode me ouvir agora. Lembre disso? Quem crucificou o Senhor? Quem foi que apunhalou o Senhor? Quem foi que encravou o Senhor das flechas venenosas do pecado? Foram as minhas culpas, minhas transgressões, minhas atividades blasfemas que eu tive, todos os meus pecados que eu achava que eram meus por direito. Tudo isso foram, todas essas maldades e perversidades foram atiradas no Senhor como flechas venenosas. Lembra bem? Então foi Ele que foi fuzilado, por assim dizer, pelo pecado do seu povo. Mas o que Deus fez? Ele pegou a justiça do Filho e passou para nós. Está vendo? Olha como Deus, ele pinta em vívidas cores o tema de justiça. Está vendo? Eu fui justificado. É nesse tema, nesse assunto tão vibrante, que os crentes deveriam mover-se em alegria, conforme aquele hino do nosso cantor. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. É daí que provém a alegria, queridos irmãos. Vamos pensar nisto? Aceitável perante Deus. É uma troca justa? Não foi. Mas Deus o fez. Tá? Sem contaminar o Filho. Ele simplesmente acionou sua ira total, a qual deveria cair sobre mim e sobre você, meu irmão. Ele atirou como uma bomba atômica sobre o Filho, para que nós fôssemos feitos justiça dele. Ele não fez isso com o pecado do mundo inteiro. Não. Ele fez com o pecado de todo o povo eleito no mundo inteiro. Ele não tinha em vista comprar aqueles que estão no inferno, porque senão não teria ninguém no inferno. A obra de Cristo foi para salvar e não para tentar salvar. Então, meditemos nisto. E sabe de uma coisa? Quando o pecador reconhece suas culpas, não fica inventando coisa, não joga suas culpas sobre os outros. Ele admite que ele é culpado perante Deus, humilhado perante a palavra de Deus. E ele vai a Cristo. É porque Cristo morreu por ele. Ninguém vai a Jesus assim. É um poder de atração da própria graça que atrai o pecador. Outro detalhe aqui. Nossas imundícies, eu estou apenas tentando colocar em miúdos isto. Nossas imundícies nele. Olha que coisa. Primeiro tratei sobre nossas injustiças, para nos fazer ou nos tornar aceitáveis perante Deus. Agora, as minhas imundícies. Lembra que a Bíblia fala? Eu não nasci purinho, eu não nasci pronto para servir a Deus. Nós que vemos as coisas assim, nessa maneira de ver errada nossa, né?
Achamos, oh, puxa, eu nasci naquela família, aquela família é mais pura, né? Nós não temos esta raça em nós. Nascemos todos. Não importa se africano, americano, europeu, brasileiro, não importa. Todos nasceram no pecado. Todos nasceram prontos para a mentira. Não tem uma pessoa sequer que nasceu para servir a Deus puro. Não. Tem que haver purificação. E quem faz isto? É Deus. Então, nossas imundícies, nossa incapacidade de prestar culto a Deus, toda essa impureza religiosa foram jogadas no Filho. Para quê? Para que eu e você, querido irmão, recebêssemos a pureza dele. Note bem o que estou falando aqui. A cruz conquistou justiça e santificação. A cruz conquistou tudo isto. Então não adianta procurar noutra fonte, que não vai ter. A cruz conquistou justiça e santidade. Porque Jesus Cristo nos comprou para que fôssemos feitos sacerdotes do Deus Altíssimo. E para ser sacerdote tem que ser puro. Então Deus nos fez isto. Por favor, estou mostrando tudo agora do ponto de vista de Deus. Não tente puxar para o ponto de vista humano. Senão você vai incorrer em problemas. Tá? Nós estamos tratando da maneira como Deus fez. E isso é que importa para nós. O crente aceita o ensino de Deus em sua vida. Tá? É muito importante isso aqui. Então, para quê? Para que nós conhecêssemos a santidade dele. Para que nós conhecêssemos a pureza dele. Para que nós pudéssemos viver para a glória dele. Então, é nisso que o crente recebe esses ensinos e passa, sim, para entender o que é santidade no viver. Vamos adiante. Também, nossa condenação foi atirada no justo. Toda nossa condenação foi atirada no justo. E olha, entende você isto? Nós que éramos condenados ao inferno, agora não tem mais. Cristo veio para isso. Ele veio para tomar nossa condenação. E Deus passou para o Filho. O Senhor foi condenado por nossa condenação, passada para Ele na cruz. De tal maneira, o inferno queria engolir o Senhor. Mas Ele deu um golpe tremendo sobre o inferno. Derrotou o fogo infernal para livrar a igreja. De modo tal que não há mais condenação. Não há. Justificados, pois, pela fé. Temos o quê? Paz com Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação. Em qualquer aspecto não tem mais condenação para o salvo. Porque foi livre. Cristo derrotou o poder das chamas eternas. Ele foi para trancar a porta do inferno, os portais do inferno, para que nenhum crente caia nele. Ele abriu as portas da justiça, conforme diz o Salmo 118. Portais da justiça para que entre os justos. Então, queridos irmãos, eis aí o que Deus fez. Foi implantada agora a nossa salvação eterna, para nunca mais o crente sofrer. Pronto. E olha o que Jesus diz, antecipando
a experiência na cruz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nenhum crente será jogado no inferno. Aqueles que creem que o crente perde a salvação, estão blasfemando dessa doutrina preciosa. O verdadeiro crente, se tem um falso crente no inferno, que ele não era crente. Ele nunca conheceu justificação. Ele nunca entendeu o fato de que o Cordeiro tomou o seu lugar. Os verdadeiros crentes se regozijam, se alegram. Quando Paulo pregou na cidade de, se não me engano, foi Corinto, ou foi Antioquia. O povo, os gentios se alegraram, os que se converteram, ao ouvir desta tremenda verdade. Tem mais assuntos aqui que eu quero passar para vocês. Desprezado pelo mundo, o Senhor foi. Olha, desprezo pelo mundo, e até hoje é. Mas ele foi refletido nos salvos, essa justiça de Deus. Ela foi. De tal maneira que agora o crente carrega consigo a justiça de Deus nele. E tem um efeito dramático para nós aqui, queridos irmãos. Quem quer simpatia com o mundo desconhece as doutrinas, essa grande e poderosa doutrina. O que é que Jesus falou para os discípulos? E sereis perseguidos por causa de quê? Da justiça. Está vendo? Então, se você quer a simpatia do mundo, quer que todo mundo abrace você, você desconhece o mundo. Quem quer viver para agradar o Senhor, não terá simpatia nem de um parente mais próximo. A luz, quando brilha nas trevas, ela traz um resultado de uma perseguição, mesmo assim bem encoberta, quando nós vivemos para a justiça. Tá? Isso aqui é importante para você saber. E não há no mundo as bênçãos de um mundo dizendo bem-vindo, bem-vindo, crentes. Eles vão dizer, é proibida a entrada de estranho. Eles vão dizer, vão colocar uma placa na frente sua, não pode entrar. Você não quer nosso viver, você não quer nosso padrão, nosso sistema de religião, nosso sistema de vida, nossos padrões mundanos, você não quer, então não é bem-vindo. Lembra que Jesus falou isso em João, capítulo 15? E eles não vão amar vocês, eles vão odiar vocês, porque me odiaram. Quando há uma paz, é porque a glória de Deus está refletindo ali, e a vida cristã tem predominância, ela domina sobre a vida incrédula dos gentios. Então, veja o efeito disto. É que os salvos, eles são chamados de quê? Nota, justiça de Deus. Veja o que Deus fez. Ele pegou os salvos, colocou na mesma balança e pesou-os com a justiça do Filho. Sabe qual foi o resultado? Igual. Na justificação não há diferença. A mesma justiça de Cristo é vista no salvo. Perfeito, não tem sequer questão de milímetros de diferença. Eu sou ou tenho a perfeita justiça. Não somos mais justos do que ele, nem menos justos. A justiça dele, que é perfeita, foi atribuída ao crente. Então, como é que Deus vê aquela irmã Maria? A justiça de Deus está nela. Como é que Deus vê o irmão Antônio? Justiça de Deus. Então ele vai na frente. Ali está o justo. A justiça de Cristo refletida no salvo.
Olha que coisa. É isso que Deus tem para mostrar ao mundo. O mundo desconhece justiça, queridos. Então, o mundo precisa ver perfeita justiça. Eles estão fazendo tudo para mostrar que o mundo pode melhorar, que o homem pode ficar melhor um pouco, que o mundo tem um padrão exemplar de vida. Não tem. O único padrão de justiça está no crente. Então, quando ele reflete isto, então o mundo percebe. Lembra que Paulo diz? Para que fôssemos feitos justiça de Deus e para que pudéssemos ser servos da justiça. Isso reflete no nosso lar, reflete na igreja, reflete na sociedade. Os padrões do mundo não servem. Nós não temos que medir ou disputar o padrão do mundo. Justiça de Deus. Então, vamos lá. Eu quero explorar mais esse assunto aqui para passar para vocês. Olha, Deus proclamou sua justiça na cruz. E ela é vista agora em homens que foram salvos. Se você vê que sua justiça foi alcançada numa igreja, porque você fez louvorzão para Deus, que se você ajudou numa igreja, deu um dízimo ali, não é justiça de Deus. Nossa justiça é vista na cruz. Então, quem conheceu a salvação é porque foi pela fé ao Calvário. Contemplou o Cordeiro. E seu peso, seu fardo foi tirado. E então, você pode ver. Isso é justiça de Deus. Agora, não acha isso. Nem no batismo, nem nas obras, nem numa igreja, nem uma oração fervorosa, nem em seus atos dentro de uma igreja. Não, não. Joga tudo fora porque é trapo. E trapo sujo que cheira mal as narinas de Deus. Só na cruz. Só. Aí ao descer de lá, novo homem desce para brilhar a justiça de Cristo nele. Vamos adiante? Também, tudo agora funciona de forma correta. De forma correta. Por quê? O desprezo do mundo e a aceitação de Deus. Lembra quando era incrédulo o que acontecia? Era a aceitação do mundo e o desprezo de Deus. Agora é o contrário. Agora, você que é crente, sem tirar na pele o desprezo do mundo. Eu já havia tratado sobre isso. Estou tentando colocar em miúdos isto para você entender. E a aceitação de Deus. O que importa? O que você quer? Ser tratado bem pelo mundo e desprezado por Deus? Ou você aceita o padrão de Deus e o desprezo do mundo? Foi assim que viveram os santos no passado. E os santos, verdadeiros crentes hoje, vivem assim. Eles simplesmente fecharam, taparam os ouvidos para o mundo. Faça o que nós queremos. Não, nós vamos agradar a Deus. Não viver. Pronto. É esse o estilo de vida que nós temos. O que eu vejo hoje? Pessoas abandonando a igreja, não tem vida para oração, não é humilde, não são humildes. Eu estou falando de pessoas. Veja bem, isso significa que há uma aceitação ao convite simpático do mundo. Está acontecendo isso. Por quê? Porque querem o desprezo de Deus e que o mundo venha com seu sorriso, sua simpatia. Não, crentes. Você é crente, então você é justo. Então, olhe para o mundo assim. Vamos adiante. Essa justiça também proclama os fatos que não há mais condenação, que os santos são perfeitos nele. Presta atenção.
nele perfeitos. Bom, então tem essa perfeição que é atribuída aos crentes. Os crentes sabem que não são perfeitos. Nós lutamos aqui, veja, quem é perfeito na Bíblia, o sentido é esse. Quem é perfeito, busca a perfeição. A pessoa que gosta de limpeza, ela sempre está procurando limpeza a mais. Ela não tolera uma casa suja, ela não tolera uma mão suja, ela está sempre se lavando, porque ela gosta daquilo. É assim também na natureza do crente. Porque ele é perfeito em Cristo, ele busca a perfeição. Ele não tem a perfeição total ainda. Isso vai acontecer quando ele estiver no céu. Aqui não. Ele busca santidade, ele busca em oração, ele chora por isso, ele clama por isso, ele clama por viver útil a Deus. Oh, como diz aquele hino, oh, mais detestável me seja o mal, mais calmo em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais vida em oração. Veja bem, esse é o sentido de buscar santidade. Não há condenação. Isso alegra o crente. Mesmo que venha provações tremendas aqui, ele não tem medo. Porque ele sabe o quanto o Senhor lhe aceitou. Vez por vezes, parece que o inferno aumenta as chamas lá. Parece que a fúria do inferno tenta queimar os crentes aqui, através de provação, de choro, de perdas aqui. Passamos por momentos difíceis. Isso tem acontecido com irmãos queridos no mundo inteiro. Muitos passam lutas tremendas que nós nunca passamos. Muitos são colocados em provação de morte. Mas o que acontece? Nenhuma condenação. Logo passaremos, queridos, pelo rio da morte e atravessaremos o vale até chegarmos lá. Todos os santos também, nesse sentido, são aceitos no amado. Todos. Não tem no Novo Testamento um crente que é melhor do que o outro. Um crente que é mais amado por Deus do que o outro. Não, justiça é justiça. Todos são iguais. Se alguém hoje se converter a Cristo, ele é tão justo quanto eu sou. Foi isso que Pedro diz na sua segunda carta, quando ele escreve logo no primeiro versículo. Ele diz, nós que também fomos justificados da mesma maneira que todos, somos aceitos igualmente. Não tem aquela fila para entrar no céu. Primeiro entra Paulo, porque ele foi mais crente. Ou, segundo lugar, vai entrar a Joana, porque ela é mais crente. Não, todos são iguais. O portal do céu tem um bem-vindo aos justos. Galardão é outra coisa. Aquele que trabalhou mais, serviu mais o Senhor, terá recompensa maior no céu. Mas a entrada no céu é para todos os santos. O ladrão na cruz foi tão justificado quanto Paulo foi. Quanto um crente de 60 anos de crentes. Pronto. Porque não há diferença, é justiça. Vamos adiante aqui. Que a justiça está no mundo. E que isso, eu até já abordei um pouquinho sobre isso. Isso é ofensivo para o mundo. Não tem uma coisa mais terrível para o mundo do que ter crentes aqui. Falsos crentes, eles aceitam, até zomba deles. Falsos crentes. Pessoas que são chamadas de evangélicas, mas não são crentes genuínos. Não tem o Espírito neles. Mas estou falando aqui de crentes. Homens e mulheres humilhados por Deus e exaltados na cruz para a glória eterna. O mundo não gosta. O mundo não gosta do padrão de justiça. Um homem crente, sendo fiel, honesto no seu serviço, tá? Mãos limpas, conforme diz o Salmo
15. Coração puro. Na vida no lar, como eleva os seus filhos. Como um homem é responsável pela esposa, em cuidar dela. Como isso acontece? Como a vida é conduzida em disciplina. Porque é justiça. Como aquele jovem crente tem um respeito à sua mãe e seu pai. Padrão de justiça. Porque é justo. Está vendo? É a vida cristã em prática. Como nós não ficamos, os crentes não ficam com inveja do que os outros têm. Não, eles aceitam. É normal. Se alguém é rico, é rico. Se eu sou pobre, Deus me colocou assim. E eu quero lembrar, não existe isso na vida do crente. Ele foge disso. Ele aceita a vida como ela é. Se você deseja ser rico, trabalhe duramente. Trabalhe, ganhe honestamente, torne-se rico. Não tem nada de errado. Estou falando de aceitação de como é. Dando glória a Deus por tudo. É isso que a Bíblia nos ensina. Vamos adiante. Outro detalhe é que os santos vão viver em justiça aqui, porque foram colocados para isso. Eu repito o que eu falei de Romanos, capítulo 6, versículo 18, para que tornássemos servos da justiça. Crente, Deus não está procurando o sacrifício, é justiça. A justiça de Cristo está em você para entrar no céu. Brilhe essa justiça. Quem furtava, não furte mais. Quem mentia, parou de mentir. Quem era infiel, parou de ser infiel e tornou-se santamente um homem fiel. Na realidade, justiça é o quê? É santidade na prática. Pronto. Eu até posso falar o contrário. Santidade é justiça na prática. Isso agrada ao Senhor. Essa é a maneira que nós temos de ajudar o mundo. Se você é um profissional competente em todas as áreas da sua vida, um médico crente, um engenheiro crente, um juiz crente, um pedreiro crente, um mecânico crente, mostre justiça no viver, para a glória de Deus. Irmã, você que é a irmã em Cristo, procure justiça no seu lar. Não procure mudar a situação, porque isso vai trazer problema. Não tente reverter a situação dizendo que Deus foi injusto. Não. Siga o padrão de justiça. E pronto. E você verá que o caminho funciona perfeitamente. Outro detalhe. Brilha a luz do céu. A ausência de justiça é profunda marca de condenação. E aqui eu quero estou chegando ao fim disso. A ausência de justiça é marca de condenação. Se tem uma coisa que Deus odeia, é injustiça. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Se você teima em viver de forma injusta, é porque você não é crente. Não é. Se você tenta colaborar com os padrões do mundo, de mudar o mundo, você verá que está entrando num sistema de injustiça. Eu tenho visto isso. Muitas mulheres tomaram o lugar do marido, saíram para arrumar um serviço, deixaram os filhos jogados. Olha o que está acontecendo dentro da vida sexual. Como os jovens estão vivendo de forma libertina no mundo, deitando um com o outro. A Bíblia não chama isso de amor, chama de prostituição, chama também de adultério. Outros atos que vemos. Então, quando planta essas coisas, há de colher tempestade. É impossível plantar o vento do pecado e colher bênçãos. Não tem jeito. Vamos adiante? Então, Deus triunfou
na justiça para sempre. E agora, quem recebe os santos após a morte? E no dia da chamada final? Os céus. Incrível. Nunca aconteceria isso se não fosse a cruz. Deus abriu a porta do céu e vai receber a igreja toda, todos os eleitos, como o marido recebe a noiva, o noivo recebe a noiva. É assim que Deus vai fazer. Que alegria, porque quando os céus abrirem e mostrar ao universo quem é a igreja, Deus vai mostrar o que é a justiça de Cristo brilhando. E cada crente em todo o universo será como estrela brilhando no céu. Em Daniel fala isso, capítulo 12. Santos de Deus brilhando. E os injustos? Deus vai convidar anjos e a igreja para olhar o lago de fogo. Está ali, ó, o resultado da ira de Deus. No diabo, seus anjos, na morte, e todos os homens que não foram feitos justiça de Deus. E sabe de uma coisa? Eles, os crentes, foram marcados para entrar lá. Eles podem entrar sim. Quem vai impedir? Ninguém. A liberdade dos crentes fazem com que eles voem. Igual um pássaro, né? Quando ele se vê ameaçado, ele sobe. É assim, os crentes têm asas para subir à liberdade. Mesmo a morte não corta a asa do crente, de maneira nenhuma. Pelo contrário, a morte é como um carcereiro que abre a porta para a liberdade completa dos santos. Medo da morte, como diz aquele hino, nunca terei. Perto de mim, tu sempre estás, pois ao teu lar, de certo eu irei, tu me receberás. O escritor desse hino mostrou essa convicção nessas palavras encantadas dessa estrofe maravilhosa. Esse é o que emana de um coração que foi santificado, justificado e purificado. Eles poderão entrar lá, porque não há débito. O céu é o único lugar onde mentirosos, ladrões, salteadores, injustos, profanos não entram. Você pode entrar do jeito que você está em país aqui. A Alemanha pode receber você. A Grécia pode receber você. A Holanda pode receber você. O Japão também. Os Estados Unidos. Mas no céu só entrarão homens purificados, justificados, santificados pelo poder da graça. O resto fica fora. Agora, você que me ouve, qual a sua condição? Você foi salvo, santificado e justificado. Pecadores encontram em Cristo perfeito padrão, perfeito perdão. Olha, eu sei que quase não pregam sobre isso hoje. Os púlpitos largamente têm sido feitos um local de alta ajuda. Mas o púlpito é para que Deus, por meio de pregadores, porta-vozes dele, ecoem a mensagem de convite aos pecadores. Tem perdão para você, meu amigo. Você diz, pastor, mas eu sou tão pecador, tão carregado de culpa. Não tem problema. O sangue purifica. Pode chegar. Você está humilhado perante Deus? Não está se desculpando? Senhora, você não está se desculpando, jogando culpa sobre o marido, nem o marido sobre a esposa, nem sobre a sociedade, nem sobre o governo. Você está colocando a culpa em você. Você diz lá dentro, ai de mim, eu vou perecer? É essa a sua situação?
então tem em Jesus, sim, pleno perdão. Pode chegar. Você pode olhar para aquele cordeiro que foi morto, que ressuscitou e que agora é seu advogado. Ele que recebe você em plena salvação. Pode falar com ele no coração. Está aqui, Senhor, a minha vida. Eu quero que o Senhor me perdoe, me purifique. Eu confesso a minha culpa. Como vivi contra o Senhor. Como vivi pelo caminho errado. Como eu mesmo fiz um caminho tortuoso para mim. E agora eu me chego a Ti. Para que Tu tires este peso tremendo. Que domina a minha vida. Domina a minha alma. Para que eu seja salvo por Ti. E eu quero falar com os crentes. É hora, crentes, de erguer. O mundo sofre quando os crentes vivem errado. A luz não brilha, a luz do céu. E tem que brilhar por nossas vidas. Você é crente, é agora o momento de voltar para a Bíblia. Agora é o momento de compromisso, de estar junto com os irmãos fiéis, de não fugir, de encarar a vida cristã como deve. Nós estamos caminhando para o céu, nós estamos peregrinando neste mundo perigoso. Então, é hora para este momento maravilhoso da obra de Deus em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe.